dia inteiro. E Abraão disse, eu estou olhando isso aí, estou olhando a Deus de Deus, que nunca mais tem problema. Amém? Perdoação da mão da Coríntios. Isso aí foi Deus, né? Para Coríntios. Coríntios, Paulo, o apóstolo Paulo, quando ele falou isso no capítulo 3, é porque ele tomou conhecimento que havia briga entre as igrejas. Entre as igrejas, entre os concorrentes da igreja, parede do mesmo país nada. E sempre não brigam. Começava a ver, talvez, uma eloquência maior em um dos seus pastores, e alguém dizia, eu gosto mais, eu sou. Aliás, eu nem gosto. E não era essa questão. Era aquela questão de dizer, eu vou seguir Paulo porque é melhor, outros não, eu sigo Pedro porque é melhor, eu sigo a Paulo porque é melhor. Então, havia essa dissensão. E na questão do Pedro, propriamente falando, Paulo tomou conhecimento que ele era maleável na questão da igreja, onde ele dizia uma coisa para agradar a uma classe de pessoas, quando estava diante, dizia outra coisa a outra classe de pessoas, ou seja, discursos diversificados da igreja. E o apóstolo Paulo veio dizer, não pode ser assim, porque o evangelho não é meu, o evangelho não é de Deus, o evangelho não é de Apolo, o evangelho é de Jesus Cristo. E por conta disso daí, vocês estão perdendo a essência da palavra de Deus, estão entrando em coisas que são abomináveis aos olhos de Deus. Por isso que ele disse aqui, ó. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Porém, vos creio não como manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais. Ou seja, voltar na igreja nova, aprendendo o Evangelho, aprendendo uma série de coisas, mas o Paulo pontuou algo interessantíssimo para as pessoas que estão entrando na igreja. Se mesmo vocês não têm na experiência espiritual, mas tem coisas que vocês vivenciam que não pode acontecer. Aí quando ele pontuou aqui, você não pode invejar ninguém, não pode ter contendas, vocês não podem causar dissensões, porque isso é maléfico, são carnais. Isso traz problemas para vocês. Então vocês ainda não têm conhecimento das coisas espirituais, mas eu vou dizer que isso são pontuais para que nós estejamos dentro da igreja fazendo isso. Vamos pelo menos a palavra, discurso, relação, deixar de estar olhando se porque alguém está bem, porque alguém não está. Deixa cada um ver a sua vida. Vamos orar uns pelos outros. Não vamos invejar, porque Deus dá de acordo com a felicidade. E nem vamos entrar em atrito, nem causar dissensão por conta disso, porque isso só vai trazer coisa junto para a igreja. Onde há dissensão, Deus não atua. Aí Paulo, se vocês são carnais, mas isso vocês podem fazer. Vocês não entendem muitas coisas espirituais, mas vocês entendem que é o dia a dia da sua vida. Então peçamos a Deus que esse tipo de sentimento não venha na minha vida. O tempo está olhando aqui porque tem que deixar de ter, porque veste, porque deixa de vestir. Isso não pode, e nem tão pouco entrar em contendas. Quando nós estamos na igreja, Paulo diz, vamos falar a mesma coisa, porque a gente tem isso aqui na Cristo, a gente está vindo da igreja de Pedro, de Paulo, de Apolo, de César, o que quer que seja, mas nenhum desses é a pedra angular, é Jesus Cristo, Ele é que é tudo. Então ninguém pode ser maior que Cristo, por isso que ele disse assim, ele mesmo, porque eu estou ouvindo que alguém está dizendo que eu sou de Paulo, no caso da igreja, o outro, eu de Apolo, porventura não são os carnais, pois quem é Paulo, quem é Apolo, se não ministra pelos quais crestes, conforme que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Né? Nós somos Cristo. E ministro, ele não faz aquilo que quer. Ministro, ele tem que levar a mensagem de quem é o cabeça, o líder maior. Nenhum pastor, nenhuma pessoa que se disser sábio da igreja, ele tem autoridade para implantar nenhum tipo de filosofia dentro da igreja de si mesmo. Ele tem que pegar o evangelho. Não importa se eu seja inteligente, se eu seja uma pessoa sábia, se eu tenho uma instrução elevada, não interessa. Para a igreja não interessa esse tipo de gente que vem aqui com discursos
muito bonitos, com discursos científicos, filosóficos, e ofuscando a palavra de Deus. Não interessa quem seja, a gente vai dizer exatamente como Paulo disse: quem é você? Quem é fulano, quem é ciclano? Vocês não são nada, Cristo é quem é tudo. Para mim, não importa a palavra de Deus. Se não tiver de acordo com a palavra de Deus, eu não vos escuto, porque vocês não são nada. Cristo é quem é tudo. Cristo é quem dá o crescimento. Por isso que Paulo continua dizendo no versículo 7 do capítulo 3: pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. Então, quem prega, quem fala, quem profecia, quem tudo, não é nada. Deus é quem é tudo. E a gente tem que entender, porque a Bíblia diz que Deus não divide a glória de Deus com ninguém, e quando não divide a glória de ninguém, nós entendemos que tudo que eu faço é para dizer: fui eu, não fui eu. Tudo é para ele, porque a Bíblia diz que tudo é por ele e para ele, sem que ele existisse, também nada existiria. Então, tudo é para Deus. Nada do que eu faço tem que ser para mim, para a igreja, para a árvore, ou é para Cristo, ou está fora dos ensinamentos cristãos. A Bíblia diz assim no versículo 8: ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Então, aqui é a questão do individual para Cristo. E a Bíblia diz que ninguém vai carregar fardo de ninguém, cada um é o seu fardo. Trabalhemos para receber de Deus aquilo que Ele quer nos dar de acordo com aquilo que eu faço. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto, fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, a base é Cristo, ninguém pode deturpar ou desviar nenhum discurso ou mensagem que não seja voltada para a questão cristocêntrica. Toda a mensagem, o centro das atenções deve ser Cristo, por isso chama-se mensagem cristocêntrica. Cristo é o centro de todas as coisas. Se nós não tivermos esse entendimento na nossa vida, a gente vai patinar o tempo todo, vai se conseguir ficar de pé. Mas quando nós sabemos que o conhecimento que Deus é quem deve criar nossos passos, tudo é para Cristo, por Cristo, aí a gente vai mudar um pouquinho as nossas atitudes. O versículo 2 diz assim: e se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Veja quem está vendo aqui. Existem muitos pregadores que pregam a palavra, que é o ouro e a prata, pedras preciosas, mas outros vai com madeira, feno e palha. O que é que isso quer dizer? Se você colocar o ouro e a prata aqui, colocar a madeira, colocar o feno é aquele alimento do cavalo, e a palha, e botar fogo, o que é que vai restar ali? Só o ouro e a prata. O feno, a madeira e a palha vai embora, o som não tem valor nenhum para Deus. É o evangelho que é do pai que está sendo pregado por aí. Se prega uma coisa, não prega a palavra de Deus. A palavra de Deus é feita de ouro refinado. A Bíblia diz isso. Esse evangelho está aí, o fundamento é Cristo, mas sobre esse fundamento tem pessoas pregando por terra. Mas aí essas pregações e essas mensagens deturpadas serão desfeitas quando vier a glória de Deus, porque não resistirá. A madeira, o feno e a palha serão destruídas assim como o jogo, que será arrancado, será lançado no fogo. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente está falando, o que a gente está propagando diante da sociedade. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Que coisa linda. Aí, o que é que Paulo disse? Está havendo contenda, dissensões, essas coisas todas? O que acontece? Quando é que se há uma contenda? Quando é que se há uma discussão? Quando alguém fala comigo alguma coisa que eu não gosto, eu, em vez de ficar calado, eu vou discutir. E nunca para a discussão. Eu digo constantemente, digo na minha cara, eu digo constantemente a quem está a me ouvir. Se alguém falar alguma coisa sobre a minha pessoa que vai me ofender, mas que eu tenho convicção que aquilo não está acontecendo, eu simplesmente digo: não fiz,
não tem, você palavra seca e acabou. Não vou entender, porque um dia vai aparecer a verdade. Nunca deixará a verdade ser revelada. Mesmo que passe o tempo, porque tem um ditado propriamente assim: uma pessoa pode iludir o mundo por um tempo, mas nunca pode iludir uma pessoa o tempo todo, nunca. A verdade sempre aparece. Por isso que a Bíblia diz aqui: se houver contentos, todas as coisas que não são verdade, todo evangelho é culpado, isso será desfeito e esclarecido, porque não sou eu, não é vocês, como nós. O próprio Deus vai fazer isso, porque a palavra de Deus ela tem que ser fluente, ela é visível e não pode ser alterada, porque é o próprio Deus que faz isso para eles. Então a Bíblia diz: não faça isso, e pegue o evangelho certo, porque naquele dia você receberá a sua recompensa pelo que você fez, que é a coisa individual. Vão ter pregadores, vão ter mensagens que fogem do que Deus está pré-estabelecendo. Quem tiver ouvidos atentos e conhecer a palavra, não contenta, mas também não aceita. Repreende em nome de Jesus para que não seja arraigado no seu coração como deve ser feito. No versículo 16 diz assim: não sabeis vós que sois do templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá, porque o templo de Deus não sois vós, que sois vós é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós que tem gostado deste mundo, faça-se louco para cessar, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito: ele apanha o sábio na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja César, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro. Tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Quer dizer, se você é uma pessoa cristã, está andando no caminho do Senhor, não se preocupe, as coisas não virão você. Não tenha sentido, porque você é de Deus. Se você é de Deus, Deus está me guardando. Tudo é nosso quando a gente é de Deus, e a Bíblia diz: se sendo nosso e a gente é de Deus, então Cristo toma conta da gente. Essa é a receita. É nós iniciarmos o Evangelho genuíno, o Evangelho que está escrito, bem limpo na nossa frente. Não devemos estar muito preocupados com nenhuma mensagem eloquente que venha querer massagear o meu ego simplesmente porque eu anseio, eu desejo, eu quero. Não. Quando eu desejo, eu anseio e quero, eu primeiro digo a Deus: o meu desejo é esse daí, mas a sua vontade é essa. Se não for, faça essa vontade, porque a vontade de Deus ela é a melhor opção que a gente tem. Mas saibamos de uma coisa: todas as vezes que Deus pré-estabelece um objetivo para que nós o alcancemos, não é uma caminhada sem luta. Não existe caminhada sem luta para atingir a vitória onde Deus estabeleceu. Sempre há. Por quê? Porque a Bíblia diz que o nosso adversário, que é o Satanás, ele só vem para atrapalhar. E nós, quando estamos sendo guiados por Deus, ele faz tudo para que você saia. E a vitória inteira a você ir no caminho. Mas se eu tenho a certeza, se eu estou de posse da minha autorização para chegar ali, eu não posso entregar minha autorização a ninguém. Se Deus me deu, sou eu que vou ter que ir. E ninguém tira. O diabo não tira. Porque você diz: não adianta. Pode aparecer as artimanhas que apareceram no caminho. Eu estou firme porque eu vou chegar. Porque a hora que eu tenho aqui é de quem tem todo o poder do céu e da terra. Amém? Amém. Por que é que Paulo não chegou? Qual o objetivo? O apóstolo Paulo não chegou quando quis matar os cristãos, porque não era o objetivo de Deus. O objetivo de Paulo era matar todo mundo, mas de Deus era que ele fosse liberto. Então, aquela autorização que ele recebeu dos homens foi rasgada no caminho da máscara. Deus disse: sair daí, saiu com fúria, rasgou e deu a autorização dele, e ele foi mudado no meio do caminho. Mas quando é de Deus, ninguém tira, ninguém rasga. Amém? Eu tomo posse da palavra, coloco no meu coração e eu vou firme ao objetivo que Deus traçou. Aí não me adianta se alguém vem mostrar fulano, ciclano, beltrano, eu não quero nem saber. Eu apenas oro, agradeço
e for focado naquilo que Deus traçou para mim. Porque nem a vereador é nada, nem o pastor Ailton é nada, nem Denival é nada, nem ninguém é nada, só Deus é tudo. Se eu dou a palavra, ninguém tira a minha vitória. Vocês e eu devemos sempre estar firmes na palavra de Deus, que é simples. Paulo diz, vocês não sabem muita coisa, não sabem não, mas tem um essencial. Não investe ninguém, não causa problema, não disputa, isso é básico. Isso não é nada pesado. Agora, quando as questões espirituais, dores, profecia, contato, experiência com Deus, é um tempo que vai dar. Agora, as coisas materiais, Paulo diz, isso você pode. E se você pode isso daí, continue firme. Evite isso que você pode deixar de fazer. Feche os olhos para as coisas que muita gente do coração quer que você fique focado. Não é porque a Bíblia diz que os olhos são o quê? A janela da alma. Então, quando eu desfoco, eu estou aqui vendo alguém fazendo carreira para mim, está debochando, até que a gente faz carreira, né? Querendo desfazer, eu nem olho, tem ninguém que desfaz da gente, né? Eu olho para cá, ó. Porque se eu ficar olhando comigo, vai ficar com água menino, não? Está fazendo carreira para mim. Então eu não olho, alguém está olhando para mim, eu não estou percebendo que não está gostando da minha presença, mas eu não estou focado, estou aqui. E se eu focar nessas coisas, meu filho, acabou o meu dia. E Paulo disse, não olha isso não. Olha para o alto que é Jesus Cristo, tá vendo? Bem? Se não olhar para o alto, a gente não vai ter problema. As coisas vão caindo. Aquele mato não tem raiz forte. Fica querendo se levantar só para aparecer. Aí você está no foco certo, aí o mato vai secando, e vai passando dando glória. Tá bem? Deus abençoe o nome de Jesus.